voltar do intervalo, então, para a palestra. A gente tem o nosso palestrante, o Fernando de Souza Costa. Fernando, está online? Está aí? Estou me vendo? Sim, tá tudo bem. Nossa, cadeira bacana sua, cadeira gamer. Você joga online, Fernando? Não, é do meu filho. Infelizmente, eu não jogo. Tem que ser. A cadeira já denuncia que tem alguém que joga, hein? Legal. A palestra, então, sobre propulsão de satélites. Fernando, eu vou ler aqui o texto que nós temos da sua apresentação, tá? Tá O joia. Fernando é pesquisador titular do INPE, engenheiro mecânico e de armamento pelo IME, com mestrado em ciência espacial pelo INPE e mestrado e doutorado em engenharia aeroespacial pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Foi chefe do laboratório de combustão e propulsão do INPE por cerca de 10 anos, atuou como supervisor técnico da transferência de tecnologia de propulsão de satélites da empresa europeia Thales Alenia Space para a indústria nacional. Ele coordena o projeto PropSat para atualização da infraestrutura de testes de propulsores de satélites do INPE. É docente do curso de pós-graduação em Engenharia e Tecnologias Espaciais do INPE, tendo orientado inúmeros projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Realiza pesquisa e desenvolvimento nas áreas de propulsão de satélite e de combustão, com publicação de mais de 150 artigos em congressos e revistas científicas. Então, como pode ser observado rapidamente aqui, o Dr. Fernando é um pesquisador com bastante atividade e bastante produção. Ele vai fazer a palestra agora, a gente pede para as perguntas serem feitas no final da palestra dele. E eu passo a palavra para o Dr. Fernando, por favor. Tá, muito obrigado, Gladson. Tá, agradeço a todos que participam da organização, tá certo? Eu vou compartilhar aqui a minha palestra, tá certo? Meus agradecimentos aos alunos, aos professores, a toda a organização do evento. Eu sei que esse negócio dá muito trabalho, né? Vocês estão de parabéns, tá Muito certo? obrigado em nome de toda a comissão. Ok. Vemos sua tela, modo apresentação, tudo certo. A palavra é sua, doutor Fernando. Bom, gente, boa tarde, tá? É um prazer estar aqui com estudantes, pesquisadores, professores e todas as pessoas interessadas em engenharia e tecnologias espaciais, e mais ainda, que tem alguma curiosidade acerca de propulsão de satélites, né? A área de propulsão realmente é fascinante, ela tem muita amplitude, existem muitas e muitas possibilidades de desenvolvimento de sistemas de propulsão. Tá? O resumo da minha palestra inclui aí a introdução, fundamentos de propulsão e uma descrição das atividades de propulsão feitas no INPE. Tá? Bom, primeiramente, por que precisa de sistema de propulsão? Primeiramente, é necessário colocar o satélite na órbita prevista, né? Vejam que um foguete lançador, ele coloca o satélite numa órbita aproximada àquela que é destinada ao satélite. Então, você precisa ajustar aquela posição do satélite, né? A posição inicial dele. Tá? Durante o funcionamento do satélite, ele está sujeito à atração gravitacional, que é variável, né? Da Terra, da Lua e do Sol. A Lua gira ao redor da Terra, o satélite está girando ao redor. Deixa eu voltar aqui. O satélite está girando. A própria Terra está sofrendo o efeito da Lua e do Sol, ok? Então, existem muitos efeitos aí, o arrasto atmosférico, se o satélite estiver em órbita baixa, a pressão de radiação solar, o efeito do torque magnético, né? Existe um campo magnético ao redor da Terra, e o satélite ele sofre ação de forças magnéticas diferentes ao longo do seu comprimento. Tem um efeito do gradiente de gravidade, também a gravidade varia 1/r, né? O satélite, muitas vezes, ele tem a posição, a atitude dele, a orientação dele modificada por roda de reação, tá? E você tem os efeitos da maré, produzidas pela Lua sobre a Terra. Existem movimentos internos dentro dos satélites. Eu acho que eu estou apertando alguma coisa que eu não devia aqui, tá?
Ou seja, é preciso a gente corrigir os sistemas de a posição, a órbita e a atitude, né, do satélite. Você, para isso, utiliza sistema de propulsão. Tá? Então, sistemas de propulsão, está escrito aqui, são usados para colocação em órbita, ajuste, correção, manutenção de órbita e controle da atitude. Atitude é a orientação. Tá? Bom, as órbitas dos satélites podem ser várias, né? E existem várias definições do que seja órbita baixa, média e alta ou geoestacionária. Bom, geoestacionária é bem definida, né? A órbita geoestacionária é a 35.786 km de altitude, né? Aqui a gente vai considerar a órbita baixa, LEO, Low Earth Orbit, até 2.000 km, média, Medium Earth Orbit, que é a MEL, de 2.000 a 35.000 km de altitude, né? Existem também as órbitas polares, né? Heliosíncronas, então são terminologias usadas aí na área de órbita de satélite, né? Bom, as aplicações dos satélites de órbita baixa, isso aqui é geral, é típico, né? Não quer dizer que seja exclusivamente isso e, né, dessa forma. Então, em geral, você tem a aplicação de telefonia por satélite, órbita baixa, aplicações militares, você quer espionar o inimigo, né? Você põe um satélite bem baixinho para ter uma alta resolução. Sensoriamento remoto, também se você quiser ter uma alta resolução, observação na Terra, tá? Se você quiser observar árvores de 1 metro, tá? Você bota um satélite de órbita bem baixa. Órbitas de satélite MEL, né? São geralmente órbitas polares, servem para meteorologia, sensoriamento remoto, observação da Terra, também para espionagem. Os satélites geoestacionários permitem telecomunicações, internet, posicionamento global, etc. Então, isso são aplicações típicas, isso não é muito rigoroso, tá certo? Bom, eu gosto de definições, por quê? Porque nunca é possível definir nada precisamente no mundo, né? No universo, nada é bem definido, tá? Propulsores espaciais são dispositivos... Eu acho que eu estou encostando alguma coisa, gente. Propulsores espaciais são dispositivos utilizados para deslocar, posicionar, controlar a atitude, corrigir a órbita ou alterar a trajetória de veículos espaciais, satélites, sondas e foguetes. Podem ser usados também para dessaturar as rodas de reação, que são dispositivos de alta precisão. Aí, na página seguinte, a gente mostra uma imagem de uma roda de reação. Tá? Os sistemas de propulsão eles podem ser classificados segundo a fonte de energia de diferentes maneiras, né? Você pode classificar segundo a fonte de energia como propulsão química, propulsão nuclear, solar, laser, elétrica, etc. Né? A imaginação é o limite, né? Você pode classificar o sistema de propulsão segundo a aplicação delas: propulsão terra-órbita, propulsão interorbital, propulsão interplanetária, propulsão auxiliar. Tá? Você pode classificar segundo o nível de empuxo ou segundo a fase de voo. Você classifica como propulsão primária, englobando qualquer transferência de órbita, e pode classificar como propulsão secundária, englobando controle de atitude, controle de configuração, manutenção de órbita. Tá? Aqui a imagem que eu disse que ia mostrar é uma roda de reação que fica girando, né? Ela tem o poder a capacidade, a possibilidade de corrigir com alta precisão a orientação do satélite, né? De acordo com o seu eixo. Então, você pode ter várias rodas de reação dentro do satélite, cada uma ao longo de um eixo, XYZ. Tá? Existem outras classificações mais detalhadas dos sistemas propulsivos, por exemplo, os sistemas químicos. Você pode classificá-los de acordo com o estado físico dos propelentes, propulsão a propelentes sólidos, líquidos, gelificados, emulsificados, gasosos, híbridos, etc. Então, daí já dá para entender que é uma infinidade de sistemas propulsivos possíveis, com a infinidade de substâncias e estados físicos que elas podem apresentar. Okay? Além disso, você pode classificar os sistemas propulsivos químicos em mono, em bi ou multipropelentes. Né? Se você usar um propelente só, como a hidrazina, que é decomposta cataliticamente, vocês viram a última palestra aí, mostrando a decomposição do peróxido de hidrogênio, né? É outro monopropelente, mas tanto o peróxido de hidrogênio quanto a hidrazina, eles também podem ser usados em conjunto com um combustível com oxidante, né? Quer dizer, o peróxido ele pode funcionar como monopropelente sozinho, decomposto cataliticamente, ou ele pode funcionar como oxidante misturado com combustível. Da mesma maneira, a hidrazina, que ela é sozinha, ela decompõe cataliticamente, você pode chamar de um combustível, e ela é o combustível na presença, por exemplo, de oxigênio, tetróxido e outros oxidantes. Tá? Os sistemas propulsivos elétricos também podem ser classificados de diferentes maneiras, como eletrotérmicos, eletrostáticos, eletrodinâmicos, né?
O eletrotérmico simplesmente é quando você aquece eletricamente, né, o propelente, o gás, e esse gás depois é expandido por uma tubeira acoplada à câmara do propulsor. Tá? A tubeira serve para acelerar os gases que estão na câmara. Né? Os propulsores eletrostáticos, o propelente é acelerado pela aplicação direta de forças de campo elétrico a partículas ionizadas, né? Então, os propulsores iônicos. Os propulsores já eletrodinâmicos, o propelente é ionizado, forma um plasma, que, por sua vez, é acelerado por interações entre campos magnéticos internos e externos com correntes elétricas direcionadas sobre o fluxo de plasma. Tá? Eu vou apresentar exemplos desses sistemas todos aí, né? De alguns deles, né? Não todos. Existem os sistemas propulsivos híbridos que combinam fontes de energia diferentes, por exemplo, energia química e elétrica, como é o caso dos propulsores catalíticos aumentados. Tá certo? No foguete lançador, você também pode usar estágios, né, para você ter uma maior eficiência de massas do teu sistema, para você aumentar a carga útil em órbita, que você coloca em órbita. Então, cada estágio você usa, e na prática é assim, você usa propelentes diferentes. Tá? Você usa propelente sólido em boosters, né, porque são aqueles foguetes que colocados geralmente do lado, presos do lado, né, do motor principal, tá? E você usa, por exemplo, hidrogênio e oxigênio como bipropelente, depois você pode usar tetróxido de monometilhidrazina, varia, né? Bom, voltando à nossa classificação mais detalhada, por último, temos aqui os sistemas propulsivos nucleares. Você tem os sistemas térmicos nucleares, né, em que você tem um reator nuclear que aquece, tem um núcleo do reator, né, que esquenta e ele passa um gás ao redor dele, normalmente hidrogênio, que ele é extremamente leve, né, e você acelera esse hidrogênio numa tubeira. Então, esse é o propulsor térmico nuclear. Tá? E você pode também ter um propulsor elétrico nuclear, né? Você gera energia nuclear, gera eletricidade, e você aciona um propulsor elétrico. Tá? Você pode ter sistemas nucleares a fissão e a fusão nuclear. Também existem outras variedades, vela solar, laser, etc. Anteontem, saiu uma notícia aí de um sistema funcionando como se fosse uma catapulta, né? Para lançar pequenos satélites em órbita. Tá? Então, ideias surgem, né? Existem muitos conceitos aí. Existe como diz, o tópico na Wikipédia sobre propulsão de satélite, está muito, muito bem detalhado, lá tem muita coisa, né? Não explica tudo, né? Não apresenta todos os tipos, mas apresenta bastante coisa. Eu recomendo que vocês deem uma olhada lá na Wikipédia em inglês. Tá? Wikipedia. Tá. Bom, eu vou mostrar para vocês o propulsor mais usado em satélites até hoje, né? Então, aqui é um propulsor de hidrazina. Do lado esquerdo, em superior, vocês veem um propulsor de hidrazina de uma empresa aí, Ampac SP, é uma empresa, acho que é americana, não tenho certeza. Do lado direito tem um esquema, né? Direito superior, um esquema aí do propulsor de hidrazina, né? Hidrazina N2H4, a molécula dela, né? Você tem uma alimentação. Embaixo que explica dá um esquema melhor. Embaixo à esquerda, né? Você tem o tanque, né? De hidrazina pressurizado com hélio, né? Geralmente é um tanque esférico, porque apresenta menor massa, né? Aí você tem filtro, você tem eletroválvula ou eletroválvulas. Você pode ter um par, né? Você pode ter válvulas de distribuição, porque o tanque geralmente alimenta vários propulsores, eu vou mostrar adiante. Tá certo? E o propelente, a hidrazina, sai por injetor, colide com catalisador é o leito catalítico, né? E esse leito catalítico é protegido por telas, né? É seguro, mantido por telas. E esses propulsores a hidrazina são usados em satélites, em sondas, em propulsão auxiliar. Você pode fazer um propulsor a hidrazina para ir para Marte, para a Lua, isso aí, inclusive, eu acho que é dominante, né? Atualmente. Existem também sistemas bipropelentes, quer dizer, eu falei da hidrazina, existe o peróxido de hidrogênio, que também é usado, existem outros também, monopropelentes, eu vou mostrar também. Certo? Existem também os bipropelentes, e há uma tendência atual de se utilizar os famosos bipropelentes verdes. Em inglês é green propellers, green, né? Aí tem um exemplo de um propulsor da empresa Dow Aerospace que usa óxido nitroso e propeno. Tá? Esse propulsor é para CubeSats,
tem um empuxo de 1 newton. Você veja bem, é possível fazer um propulsor bipropelente para CubeSat. Tem um impulso específico alto de 285 segundos, né? Esses propelentes green aí, o óxido nitroso e o propeno, eles têm baixo impacto ambiental e não têm alta toxicidade, né? O óxido nitroso, por exemplo, é usado como anestésico em consultórios dentários, né? É o gás do riso. O pessoal fica alegre usando isso, né? Tá? Então, esse é um propulsor muito alegre. Bom, esses propelentes, o óxido nitroso e o propeno, eles são autopressurizáveis, né? Quer dizer, a 20 graus Celsius, o óxido nitroso, a pressão de saturação dele é de 53 bar, tá certo? Então, você não precisa usar um tanque de hélio pressurizante, por exemplo, hélio, nitrogênio, para pressurizar o óxido nitroso e também o propeno, né? Então, você escolhe gases que tenham alta pressão de saturação. Esse propulsor aí foi fabricado por manufatura aditiva. Existe uma tendência atual em fabricar muitos componentes de foguetes e propulsores através de manufatura aditiva. Ok? Aqui mostro um sistema completo de propulsão monopropelente, né? É um exemplo. Existem sistemas propulsivos muito mais complexos. Se vocês quiserem ter uma ideia melhor, consultem o livro do Charles Brown, o Spacecraft Propulsion, que lá eles apresentam, o autor, apresenta vários esquemas de sistemas propulsivos para satélites e sondas interplanetárias, inclusive a Voyager, Pioneer e outras. Tá certo? Vocês vejam aí em cima a quantidade de propulsores, de 5 newton, 25 newton, tem válvulas de distribuição electric valve, filtros, transdutores de pressão, ok? Então, no início da vida útil, a pressão é alta, porque você tem uma grande quantidade de propelente no tanque. À medida que vai gastando o propelente, o gás pressurizante vai aumentando o volume dele e a pressão dele vai diminuindo, porque pela lei do gás perfeito, né, PV igual a nRT, se o volume aumenta, a pressão diminui, né? A temperatura ambiente, 300 Kelvin mais ou menos, tá? Quando acaba o propelente do sistema propulsivo, o satélite já perde seu uso, né? Então, o propelente define a vida útil do sistema propulsivo. Evidentemente, se quebrar algum outro componente, se falhar algum outro componente também, né? Por exemplo, a bateria estragou, então você também não vai ter mais utilidade satélite. Então, mas em geral, é a quantidade de propelente que define a vida útil de um propulsor, de um satélite. Tá certo? Aqui tem uns esqueminhas de propulsores eletrotérmicos. Em cima e à esquerda temos o resistor-jato. Ok? O resistor-jato, como eu já falei, você tem um trocador de calor, normalmente é uma resistência elétrica, né? E você injeta um propelente, um gás, pode ser qualquer gás, né? Você pode injetar hélio, nitrogênio, amônia, CO2, água, o que tiver. Existia um projeto da Estação Espacial Internacional de utilizar um resistor-jato multipropelente. Qualquer gás que estivesse sobrando lá na estação espacial seria utilizado, mas eu acho que não foi adiante. Tá? Mas existem vários projetos de resistor-jatos aí, várias empresas que vendem. Tá? Outro tipo de propulsor eletrotérmico é o arcojato, do lado direito superior, né? Vocês veem, você tem uma câmara, tem um bocal, tem uma seção convergente, ali você aplica uma descarga elétrica, um arco voltaico, passa o propelente e você esquenta ele, né, por essa descarga elétrica e você ejeta. Tá? Existe também esse sistema embaixo aí chamado propulsão sem eletrodo, né? É outro tipo de propulsor eletrotérmico. Aqui alguns comerciais, né, uns propulsores comerciais. Aí vocês vejam o PACT, P-A-C-T, né, um propulsor de 0,4 newton. O empuxo é bem pequenininho, né? Ok? Porque você tem que ter um empuxo pequeno para ter uma vazão máxima pequena e poder esquentar o propelente bem. Se tiver uma vazão muito alta, você não consegue esquentar. Por isso que esses propulsores eletrotérmicos têm uma vazão pequena. Tá? Esse sistema aí, vocês podem ver embaixo no esquema, onde tem um trancejado, uma treliçazinha, né? Ali dentro tem um leito catalítico. Então, nesse caso aí, se usa hidrazina, né? Você decompõe ela cataliticamente, injeta ela num trocador de calor com a resistência helicoidal e aquece a mistura. Quando a hidrazina se decompõe no leito catalítico, forma uma mistura de nitrogênio, hidrogênio e amônia a 1000 Kelvin, 1200 Kelvin, né? E você consegue aquecer, nesse caso aí, até temperatura de 2000 Kelvin.
Tá? Então, você aumenta o impulso específico da hidrazina de cerca de 235 segundos, sem o pós-aquecimento, né? E para o impulso específico de 300 segundos, após passar por a câmara de aquecimento. Você tem um aumento de 35%, o que é bom, né? Nesse caso aí, o aquecedor usa uma mistura de tungstênio e 26% de rênio, né? Tá? Então, se alguém tiver curiosidade sobre os materiais usados nesse tipo de trocador de calor elétrico, né? Vocês vejam que você pode usar tungstênio e rênio. Tá? Aqui temos mais um outro propulsor catalítico comentado. Existem vários, né? Eu só estou dando alguns exemplos. Então, esse aqui é o MR501B, foi desenvolvido pela empresa Primex, depois foi parte da Aerojet. Naturalmente, essa altura já deve ter sido vendida para outro. Não sei, há uma tendência de troca de dono dessas empresas aeroespaciais, né? Mas a tecnologia se mantém, tá? Então, tem esse propulsor eletrotérmico catalítico, você tem uma câmara catalítica que injeta tangencialmente os gases produzidos na câmara eletrotérmica, tá? Então, você gasta, a potência desse propulsor é de 500 watts, com 25 volts, e a massa do propulsor completo é de 900 gramas, ou seja, o projeto desse negócio aí tem que ser bem compacto, bem eficiente, para ter uma massa bem pequena, tá? Então, parece complexo, mas não é tanto assim. Aqui tem um propulsor eletrotérmico aumentado, puro eletrotérmico, né? Esse propulsor é propulsor HiPET, né? High Performance Electrothermal Hydrazine Thruster. Foi desenvolvido pela TRW, Defense Space Systems Group, que depois parte da empresa Northrop Grumman, ambas americanas, tá? Então, esse aí, em vez de ter uma câmara catalítica seguida por uma câmara de aquecimento, não, ele tem uma câmara térmica inicial com telas, tá? Em que você tem a decomposição térmica da hidrazina. Ela injeta líquido em contato com essas termas aquecidas, né? Não lembro direito qual é a composição dessas telas, talvez seja níquel, né? Para aguentar a temperatura. Depois que há a decomposição da hidrazina, injeta-se numa câmara de vórtice, que você tem um aquecedor, uma resistência elétrica enrolada, né? Eles chamam um Vortex Heat Exchanger, né? Com aquecimento central, tá certo? E esse satélite é usado para realizar correções norte-sul de satélites de longa duração, obviamente satélites geoestacionários, né, que tem muito esse problema da correção norte-sul, né? E nesse caso aí, se obtiveram configurações de 0,089 newton a 0,31 newton, com impulso específico alcançando 320 segundos, para uma potência de 600 watts. Tá? Então, aqui tem um impulso adicional de 0,445 newton, talvez alcance esse valor também com potência máxima, né? Tem que ver por que apareceu 2 faixas de impulso aqui. Bom, temos os propulsores eletrospray, né? Esse eletrospray usa um líquido iônico, que esse líquido iônico ele pode molhar uma agulha externamente, essa agulha pode ser porosa e o líquido iônico atravessa, ou pode ser através de um capilar. Então, você aplica uma diferença de voltagem na ponta aí dessa agulha, né? E esse líquido iônico começa a formar um sprayzinho, um conezinho, né? Que é acelerado, tá? E você pode ter até uma matriz dessas agulhas, né? Para aumentar o nível de empuxo, certo? Do lado direito, vocês veem imagens de 2 conjuntos de propulsores eletrospray, ok? De 2 empresas diferentes. Aqui, os propulsores iônicos de grade, tá certo? Você tem, do lado esquerdo, o fluxo vai da esquerda para a direita, nesse caso, tá? No centro, você vê em laranjinha um catodozinho, laranjinha cercado por uns pontinhos, aqueles pontinhos representam uma aquecedora, né? Então, esse catodo é um catodo especial que ele libera elétrons, tá? E ele vai ionizar o propelente. O propelente, geralmente, você põe um xenônio, né? Um argônio, tá certo? Ou o criptônio, tá? E você ioniza esse gás nobre, é um gás nobre, quanto mais pesado, melhor, eu vou mostrar mais adiante por quê, tá? E à direita existem duas linhas pretas, que são as grades. São grades que têm uma diferença de potencial, então aceleram os íons, tá? Então, o propulsor iônico, assim, funciona com uma grade com a diferença de potencial que acelera um feixe iônico, tá? E na saída você tem que ter um outro catodo para gerar elétrons, para neutralizar o feixe de íons positivos, né?
Porque para formar um plasma, o plasma é uma mistura de gases eletricamente neutro, então você tem que ter o mesmo número de cargas positivas e negativas. Esse propulsor iônico que eu estou mostrando aí é um propulsor iônico de descarga de corrente direta, tá? Então o propelente é ionizado via um bombardeamento de elétrons, de um catodo, tá? Isso a gente já fabricou no INPE, tá? Nós já fabricamos esses propulsores iônicos de grade. Aqui, nessa outra imagem, nós temos um propulsor iônico, mas de radiofrequência. Também tem grade, tá certo? Mas aí você aplica aquecimento por micro-ondas, né? Por radiofrequência, né? E você ioniza o gás e depois acelera ele na grade, tá certo? Você também tem que ter um neutralizador, um catodo, né, para neutralizar esse feixe iônico. Tá? Existem também os propulsores iônicos de efeito Hall, que estão sendo, na verdade, os mais usados na prática. Tá? Há uma tendência mundial de utilização de propulsores iônicos em satélites geoestacionários, principalmente. Tá? E aí vocês veem que existe um acoplamento entre o campo magnético B e o campo elétrico E, tá certo? Você gera a força de Lorentz e acelera o plasma. Tá? Existem os propulsores de plasma pulsado e de arco em vácuo, né? O propulsor de plasma pulsado, vocês veem um esquema aí do lado esquerdo, em cima até. Você usa um propelente constituído de um sólido inerte, normalmente é o Teflon, né? O Teflon, né? Tetrafluoroetileno, não é isso? Teflon. Você tem uma fonte de energia, tem um capacitor, você descarrega, através de ignitor, dá uma descarga elétrica, né? Na superfície desse Teflon, gera vapor, ioniza ele, e com isso, você gera um campo magnético e um campo elétrico acoplados que, através da força de Lorentz, acelera o plasma formado. Tá? Embaixo tem um sistema de arco em vácuo, né? Você tem um anodo, catodo, e o isolador aplica uma diferença de potencial, gera um arco aí, e você produz um jato de plasma. Tá? Aqui tem os propulsores ambipolares, um esquema dele, né? Você tem a entrada de propelente da direita para a esquerda, uma gaiola de Faraday, um revestimento de plasma, né? Um plasma liner, magnetos permanentes, e você gera um bocal magnético que acelera o plasma. Tá? Pois bem, existem, como eu falei, já mencionei, existem centenas, milhares de tipos de sistemas de propulsão, né? Lá no nosso laboratório de combustão e propulsão, a gente já estudou um monte deles, tá? E, literalmente, o céu é o limite, né? Tudo é possível. Bom, para entender o funcionamento de um propulsor, a gente tem que deduzir a equação do empuxo, né? Equação do empuxo. O que é empuxo, em primeiro lugar? Né? Empuxo não é o mesmo que buoyancy, em inglês, né? Em português, empuxo é a força de flutuação, né? Que a gente aprende em hidráulica, mas também é a força gerada pelo sistema de propulsão, tá? Então, empuxo é a força gerada pelo sistema de propulsão. E como é que a gente deduz a força de empuxo? Como é que a gente deriva a equação de empuxo? A gente pode empregar as 3 leis de Newton, né? Para entender essa produção de empuxo. Você pode usar a primeira lei, que é a lei da inércia, né? Todos conhecem, imagino. Ainda mais na pandemia, né? Todo mundo meio inerte. Segunda lei de Newton diz que a força externa sobre um corpo isolado é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. Então, a equação está aí, dp dt, né? F sub xt é a soma das forças externas, e P, a quantidade de movimento, é M, massa do corpo, vezes a velocidade do corpo, é a quantidade de movimento. Física 1. Estão lembrados de Física 1, pessoal? Tá? Da faculdade? Terceira lei de Newton, ação e reação também. Você pode explicar aí o empuxo do foguete pelas 3 leis. Tá? Então, vou mostrar aí como é que se usa a primeira, a segunda e a terceira lei para deduzir a equação do empuxo. Acho que como bons historiadores e curiosos que somos nós, é bom saber que essas leis de Newton foram apresentadas em 1687, no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Está escrito o título em latim, né? Naquela época, o latim era usado como a língua franca do mundo, a língua científica. Tá certo? Então, nós temos as 3 leis, lex unus
Lex, não sei como é que é 2 em latim, né? Lex 1, 2, eu só sei um, que é unus, Lex 2, Lex 3, tá certo? A Lex 1, que é a lei da inércia. Está dizendo aí, todo mundo sabe o latim, né? Aí, ó, corpus hominis perseverare in status suo quiescendi vel movendi uniformiter, e por aí vai, né? Ou seja, todos os corpos permanecem em estado de repouso ou em movimento uniforme em direção, né? Em direção uniforme também, na mesma direção, se não tiver uma força externa para mudar esse estado de repouso ou de movimento uniforme, retilíneo, tá certo? É isso que diz a Lex 1 aí em latim, tá? A Lex 2 é um pouquinho diferente do F igual a dp/dt, né? O Lex 2 diz o seguinte, ó, mutationem motus proportionalem SV motriti impressi, quer dizer, a variação do movimento é proporcional à força motriz impressa e varia segundo uma linha reta que ela imprimir. Bacana, né? É um pouquinho diferente. A Lex 3, actione contrariam semper et equalem est reactionem. É bacana isso, né? Latim. Então, toda ação tem uma reação, né, contrária, né, de valor e intensidade igual. É isso que diz a terceira lei que a gente aprende no curso de Física 1 ou no ensino médio. Tá certo? Bom, vamos usar aqui a primeira lei, a da inércia. Tá? A lei da inércia para derivar a equação do empuxo. Tá? O que diz a lei da inércia? Que a quantidade de movimento de um corpo isolado, né, sem força externa atuando sobre ele, a quantidade de movimento se mantém constante. Então, um foguete, ele ejeta massa, né? Então, do lado esquerdo, você tem o movimento, o foguete no instante t, com a massa m e a velocidade v. Do lado direito, em cima, dentro da linha tracejada, você já vê que está sendo ejetada uma massa. A massa vamos chamar de DME. DME é uma massa pequena, DM, e quer dizer de ejetada, né? Então, essa massa é ejetada no instante t mais ΔT. Mas como eu estou considerando esse volume todo aí, incluindo a massa ejetada, e o que sobrou do foguete, que tem uma massa m menos DME, tá certo? A quantidade do movimento evidente do que está dentro da caixinha tracejada à direita tem que ser igual à quantidade de movimento da caixinha que está do lado esquerdo, né? Tá? Então, a quantidade de movimento daqui tem que ser igual a essa aqui. Ok? Desses dois corpos. Agora você tem dois corpos, né? Um que está sendo ejetado com a velocidade de ejeção VE, e o foguetinho que tinha uma velocidade V agora foi acelerado de uma quantidade dV. V mais dV, a massa diminuiu de M para M menos DME. Então você iguala, ó, a quantidade, aqui embaixo no amarelinho, na caixinha amarelinha, ó, quantidade de movimento no instante t é M vezes V. Quantidade de movimento no instante t mais ΔT é M menos DME, que multiplica V mais dV, né? O VE é a velocidade de ejeção em relação ao foguete que está ficando, né? A velocidade de ejeção em relação a ele, não em relação ao referencial fixo, tá certo? Isso aqui é o VE, é a velocidade em relação ao foguete, né? É um referencial fixo sobre o foguete, né? Tá certo? É a velocidade de ejeção, VE, tá? Então, V é a velocidade do foguete em relação ao referencial fixo, tá certo? V mais dV também, ok? Então, você tem V menos VE, DME, essa é a quantidade de movimento da massa que está sendo ejetada. E o primeiro termo aqui é a quantidade de movimento do foguete que perdeu um peso, né? Emagreceu. Tá? Então, se você pegar a equação anterior, né, considerar que o DME é uma massa positiva, tá? DME é uma massa positiva, e o DM é menos DME, tá certo? DM é a variação de massa do foguete, é M menos DME menos a massa M, né? Então, tem o sinal negativo, tá? Então, a variação de massa do foguete é negativa. Então, você chega à conclusão seguinte, que MdV é igual a menos a velocidade de exaustão dm. Tá? Massa do foguete vezes a variação de velocidade dele é igual a menos a velocidade de ejeção vezes a massa que está sendo ejetada, que é dm. Tá? Então, vamos supor, considerando que eu posso dividir isso aqui por dt não é igual a zero, né? Você tem o seguinte, que mdv sobre dt é igual a menos ve dm dt, né? Tá certo? Então, admitindo que o dt seja diferente de zero, eu posso dividir essa equação aqui por dt. Os matemáticos não gostam muito disso, eles são muito rigorosos, mas é isso mesmo, tá? Então, vocês vejam o seguinte, a massa vezes a aceleração de um foguete é igual simplesmente a menos a velocidade de ejeção vezes dm dt. Ora, dm dt é um número negativo, a massa do foguete é negativa, está diminuindo, né? Essa derivada da massa dele é negativa, tá? Então, vamos passar para a página seguinte.
chamando de M ponto a taxa de queima M ponto como menos dm/dt, né? E chamando de F ao M ponto VE, o produto desse M ponto pela velocidade de exaustão, você conclui o seguinte, que a massa vezes a aceleração do foguete é igual ao empuxo, ao F. Então, F é um vetor, F é um vetor com a mesma direção de VE, velocidade de exaustão, e daí que aparece o empuxo. Então, o empuxo é o produto da taxa de queima, M ponto, vezes a velocidade de exaustão. Então, F é o empuxo produzido pela ejeção de matéria. Observe que F não é a soma das forças externas sobre o veículo espacial. Tá? A aceleração do veículo espacial tem a direção de F, se não houver forças externas. Né? Caso sejam consideradas as forças externas da gravidade, M vezes G, e do arrasto atmosférico, D, arrasto, né, existência do ar, você pode escrever que a massa vezes a aceleração do foguete vai ser o empuxo gerado pelo foguete, pela injeção de matéria, que é igual a M.VE, menos o peso, menos mg, menos o arrasto, menos d. Tá? Então, nessa equação aqui, a velocidade, o empuxo, a gravidade e o arrasto são grandezas vetoriais. Tá? Bom, em geral, a injeção de matéria de um foguete, satélite ou sonda se dá com a ajuda de uma tubeira, quando você tem gases, né, sendo produzidos. Né? Ou pela aplicação, quando você tem injeção de matéria, você pode aplicar forças elétricas e magnéticas, no caso de plasma, né? Tá? De propulsores elétricos. Então, se houver uma utilização de uma tubeira, você adiciona um termo aqui, de termo de pressão, né? Que é a pressão na saída da tubeira menos a pressão ambiente vezes a área de saída da tubeira. Ok? Tá? Em geral, o primeiro termo, M.VE, é bem maior do que esse termo seguinte, porque a pressão de exaustão, a gente projeta a tubeira com a área de saída tal que a pressão de saída seja aproximadamente igual à pressão ambiente. É claro que com o foguete andando ao longo da atmosfera, a pressão ambiente vai diminuindo, então é impossível você construir um foguete que tenha esse termo sempre igual a zero, esse termo de pressão aqui. Então pode haver uma variação de 10% a 30% do empuxo ao longo da atmosfera, tá? Aqui tem um esquema das forças de pressão, né? No interior da câmara do foguete e da tubeira. A tubeira é esse bocal convergente e divergente aqui, ó. Então aqui você tem a câmara e aqui tem um bocal convergente e divergente. Tá? Vocês vejam que os vetores que estão para cima são contrabalançados pelos vetores que estão para baixo, né? Que está apontando para cima, apontando para baixo. Então, a nesse caso desse desenho aqui, na direção Y é zero, tá? Então, a única resultante aqui seria essas forças decorrentes desses vetores, desses 1, 2, 3, 4 vetorzinhos desenhados aqui. Tá certo? Porque as componentes horizontais dos vetores aqui seriam contrabalançadas pelos componentes horizontais dos vetores do convergente. Tá certo? Então, se você não tivesse o divergente da tubeira, esse divergente, você teria um empuxo menor. Então, o divergente da tubeira serve para aumentar a força produzida pelos gases aqui, né? Você injeta aqui o combustível oxidante, eles reagem a uma alta temperatura, alta pressão, e a tubeira vai converter essa energia térmica, a entalpia desses gases aqui dentro, na câmara, em energia cinética, né? Então está escrito aqui, ó, tubeira é um bocal convergente e divergente usado para acelerar os gases a alta pressão e baixa velocidade na câmara do propulsor, até atingirem velocidade supersônica e baixa pressão na saída. Aqui é a saída da tubeira. Aqui na atmosfera a pressão ambiente, aqui na seção de saída você tem a pressão de exaustão, temperatura é a letra E, é de exaustão, na seção de exaustão, que é na saída da tubeira, né? Opa! Com propelentes químicos, os produtos da combustão ou da decomposição catalítica podem alcançar velocidade de injeção da ordem de 1.000 a 6.000 metros por segundo. O impulso fornecido é igual à resultante das forças de pressão atuantes sobre a estrutura do propulsor. Então, aqui você tem ação e reação, né? A terceira lei, tá certo? Então, aqui vocês podem observar a interpretação do impulso gerado né, através das forças de pressão no interior do foguete, na câmara e na tubeira. Você também pode deduzir a equação do impulso usando a equação da quantidade de movimento para o volume de controle aqui, né? E supondo que o foguetinho está preso num ponto fixo, né, numa bancada de testes, e você mede aqui a força, se está preso, né, vai ter uma força que está segurando o foguete para ele ficar parado, né, uma força de reação do seu suporte. Tá? Então, se você utilizar aqui a equação da quantidade de movimento para um volume de controle, você tem que a somatória das forças externas igual a variação da quantidade de movimento do volume de controle ao longo do tempo, mais o fluxo de quantidade de movimento atravessando o volume de controle,
Tá certo? O somatório das forças externas é a força de reação do suporte, mais as forças de pressão no ambiente, aplicadas, né, ao redor do foguete. Então, se você simplificar essa equação aqui, considerando o regime permanente, DDT igual a zero, escoamento unidimensional na saída, densidade e velocidade constantes na saída, você simplifica essa equação aqui de cima, bonita, elegante, tá? E deduz novamente a equação do impulso que nós já tínhamos deduzido lá usando a lei da inércia, tá certo? Então, o impulso é igual ao impulso devido à quantidade de movimento, sendo perdida, m ponto do propelente, velocidade de exaustão, mais um termo de pressão, a diferença das forças de pressão, né, na superfície aqui de saída do propulsor. Tá? Pois bem, quais são os níveis de impulso que a gente encontra na prática? Né? Como é que a gente vê? Bom, para veículos lançadores, a gente usa impulso da ordem de 1,3 vezes o peso bruto do veículo. Você não quer ter acelerações muito grandes, né, no começo. Né? Você tem forças pequenas. Geralmente, um foguete que você já viu lançamentos na internet, vídeos de lançamento na televisão, o foguete sai bem lentamente, tá certo? Mas há um consumo de massa muito grande, tá? Tanto é que você usa os propelentes sólidos, os boosters, tá? Já propulsores de satélite, de controle de espaçonaves, etc., o impulso depende do impulso mínimo especificado. Quanto menor o impulso, mais precisas as manobras, né? Então você tem, daqui a pouco eu vou mostrar uma lista dos impulsos e impulsos que a gente precisa. Tá? Outra coisa que a gente tem que notar é o seguinte, que você não pode ter uma aceleração muito grande, porque a aceleração que você aplica ao teu foguete, ela pode danificar os instrumentos, a estrutura e até as pessoas, né? As pessoas não vão aguentar acelerações maiores que 7G, tá certo? Aqui embaixo eu mostro uma curva de pressão medida, isso aqui é um teste de um propulsor sólido, né? De a propelente sólido, né? Existem essas oscilações, isso aqui são instabilidades de combustão que podem ser causadas por vários problemas, né? Existe o ignitor, existe o desligamento, existe um tempo de acendimento, um tempo de apagamento. Ó, você vê que a válvula, o fechamento da válvula está mais ou menos aqui. Demora um tempo até o fechar, né? Desligar, né? Se bem que isso aqui não deve ser sólido, não. Se tem uma válvula, não pode ser sólido, né? Então isso aqui não é um teste de um propulsor líquido, né? Tá certo? Não tem importância. O sólido também tem. O que acontece com o sólido, geralmente, que não é uma pressão constante, não é uma queda, né? Tá certo? Então, tem essas oscilações, a gente tem que tomar muito cuidado, que podem levar a prejuízo ao seu foguete. Você pode explodir o seu foguete se as oscilações tiverem a frequência natural do teu sistema. Bom, eu falei que o impulso era um parâmetro, você especifica os impulsos, né, de um propulsor pequeno, né? O que é o impulso? O impulso total é fornecido por um propulsor integral do impulso. Integral do impulso de 0 a t é o tempo de atuação do propulsor, de queima, né? De atuação desse impulso. Tá? Então é a área dessa curva. Ó. Aqui é a curva de impulso. A área dentro da curva é o impulso. Então, se o impulso é medido em newtons, o tempo em segundos, o impulso é dado em newton segundo. Se esse impulso aqui fosse um constante, se isso aqui fosse um retângulo, o impulso total seria simplesmente o impulso F vezes o tempo de queima, Ft. Bom, e o impulso específico, que é o que vocês veem mais aí na literatura, né, como parâmetro de desempenho de um sistema propulsivo, ele é a razão entre o impulso total, né, fornecido pelo foguete e o peso de propelente injetado. Né, o quanto rende o propelente, né? Então, o impulso específico equivale ao quilômetro por litro, é o rendimento do propelente. É o impulso total que ele fornece, dividido pelo peso dele. Tá certo? Gasto. Se o impulso for constante, o m ponto, a taxa de queima for constante, o impulso específico é simplesmente impulso sobre m ponto G0. Tá? E o impulso específico ele é muito usado, mas não é perfeito, para comparar sistemas de propulsão. Tá? Existe um outro impulso específico, que é o impulso específico volumétrico, que em inglês eles chamam de Density Specific Impulse, mas eu prefiro chamar impulso específico volumétrico, embora eu use a letra D aqui, né? É o produto da densidade versus impulso específico, né? Porque esse parâmetro aqui, SPD, ele considera o efeito da massa específica do propelente. Propelentes mais densos ocupam um volume menor e precisam de tanques menores que os propelentes menos densos. A massa de material estrutural a ser transportada pelo foguete é reduzida se você tem um propelente denso. E você pode, assim, também levar mais carga útil ou aumentar o alcance do veículo espacial.
Bom, você pode definir uma velocidade efetiva de exaustão C como a razão entre o empuxo e a vazão máxima, é a taxa de queima M ponto. Vazão máxima, taxa de queima é a mesma coisa. Né? É igual a velocidade de exaustão mais um termo devido à pressão. Geralmente esse termo da direita é pequeno. Tá? Se a pressão de exaustão for igual à pressão ambiente, esse termo é zero. Tá? A gente pode concluir também com essa definição de velocidade efetiva de exaustão, F sobre M ponto, que o impulso específico é simplesmente a velocidade efetiva de exaustão C sobre a aceleração da gravidade ao nível do mar. Tá? Outros parâmetros de desempenho. A velocidade característica, C estrela, é definida como a pressão na câmara vezes a área da garganta sobre M ponto. Quer dizer, seria o efeito se você não tivesse a tubeira, né? A força só atuando sobre a área da garganta, tá certo? Da tubeira. Se você utilizar as equações para escoamentos de gases perfeitos, você deduz essa fórmula aqui, C estrela, 1 sobre gamão é uma constante, né? Vale 0,68 aproximadamente. Raiz quadrada da constante dos gases, universal dos gases, a temperatura de combustão, a massa molar média na câmara. Esse C estrela, velocidade característica, se relaciona à eficiência de combustão e ao propelente que você escolheu. Tá certo? Então ele varia até de 1.000 a 3.000 metros por segundo. Tá? Temos o coeficiente de empuxo, que está relacionado à eficiência da tubeira. É definido como empuxo sobre pressão na câmara vezes a área da garganta, para gases perfeitos, caloricamente perfeitos, onde o gama é constante, gama é razão de calores específicos, tem essa fórmula aqui. Tá? A gente observa o seguinte, que se você multiplicar essas definições de CF e C estrela, você obtém a definição de C, que é a velocidade efetiva de exaustão. Tá certo? Então, a velocidade efetiva de exaustão é o coeficiente de empuxo, é a eficiência da tubeira vezes a eficiência de combustão. É bacana isso, né? Como o empuxo é M ponto vezes o C, tá? Você conclui o seguinte, que o impulso específico é C estrela, velocidade característica, vezes o coeficiente de empuxo sobre G0. Tá? Então, o impulso específico depende do desempenho dos propelentes e depende do projeto da tubeira. Vamos ver o desempenho de um propulsor iônico aqui, de um propulsor elétrico, bacana aqui, né? Seja V o potencial na grade do propulsor, seja Q a carga de um íon, e MI a massa desse íon. Né? Imagina que você tem xenônio ionizado, tem uma massa MI, tem uma carga MI. Imaginemos que seja só uma carga, só uma ionização simples, né? Você pode ter um íon X+ ou X++, né? Tá, vamos considerar o caso simples, tá? Aqui. Então, a energia cinética que esse íon vai ganhar é um meio de MIVA ao quadrado. Vai ser justamente a energia fornecida pela diferença de potencial, que é a carga do íon vezes a diferença de potencial, QV. Tá certo? Então, resolvendo essa equação aqui, energia cinética mais energia do campo elétrico, você tem que a velocidade de ejeção desses íons vai ser 2QV, duas vezes a carga do íon, voltagem sobre a massa do íon. Tá? Agora, lembre o seguinte, que o empuxo é M.VE, eu já deduzi isso por Newton lá, né? E a potência, no caso desse propulsor, imagine uma eficiência de 100%, a potência elétrica é igual à energia cinética do teu propulsor, né? Então, se você dividir F sobre P, né, impulso sobre potência, se dividir essas duas equações, você tem que a razão entre impulso sobre potência do seu propulsor elétrico é 2 sobre a velocidade de ejeção. Só que a velocidade de ejeção eu já calculei aqui. Se eu substituir essa velocidade de ejeção na fórmula de baixo, eu tenho o seguinte, que a razão F sobre P de um propulsor iônico é raiz quadrada de 2MI sobre QV. Ou seja, para aumentar o impulso de um propulsor iônico, eu tenho que aumentar a massa do íon. Tá? Quanto maior a razão MI sobre Q, maior será a razão impulso sobre potência. Por essa razão, são usados gases pesados, como xenônio, argônio e criptônio, em propulsores iônicos. O que é bem diferente de propulsores nucleares, que devem usar propelentes leves, o hidrogênio, ou propulsores químicos, que devem gerar produtos da combustão com moléculas pequenas. Tá certo? Então, cada caso é um caso. Tá? Bom, vamos ver agora a equação de Tsiolkovsky. Essa equação foi deduzida lá em 1890 pelo professor Tsiolkovsky na Rússia, né? Então, você pega a equação do movimento do foguete, que é a massa vezes a aceleração igual à força de empuxo, mdv dt igual a F, usa a definição de empuxo, que é m ponto vezes a velocidade efetiva de exaustão, m ponto é a taxa de queima, c é a velocidade efetiva de exaustão, substitui aqui em cima, né? Divide os dois lados por m, você obtém essa fórmula aqui, ó, aceleração é igual a taxa de queima, m ponto sobre m vezes c. Daí,
O M ponto é o quê? dm dt, né? Aí você cancela dt com dt, você tem simplesmente que dv, a variação de velocidade do teu corpo no espaço, do teu foguete, é dm sobre m vezes c, velocidade efetiva de exaustão. Se você integrar isso de 0 a t, até o tempo de queima, você tem que a variação de velocidade de um foguete é igual a c, velocidade efetiva de exaustão, vezes o logaritmo natural da massa total inicial sobre a massa final do foguete. Essa é celebremente conhecida como equação de Tsiolkovsky, que pode ser escrito de várias maneiras, esse nome russo. Perdoe-me os russos, né, porque eu não sei o nome correto. Então, M0 é a massa inicial, MF é a massa final do veículo espacial, né? Então, quanto maior a variação de velocidade necessária, você vai ter que ter uma razão M0 sobre MF muito grande, tá? Quanto maior o C, também a velocidade efetiva de exaustão, quanto mais energético for o teu propelente, maior o ΔV que você vai conseguir. Tá? Por isso que o hidrogênio e o oxigênio são muito bons, que eles produzem um ΔV grande. Tá? Isso aqui é geral, né, sem o efeito da gravidade e sem o efeito do arrasto atmosférico. Se você considerar o efeito do arrasto atmosférico, você vai obter o seguinte, que o ΔV e da gravidade, o ΔV vai ser esse ΔV ideal aqui, né? Não sei se é ideal, né? Esse ΔV, CLN M0 sobre MF, menos a integral da gravidade. Aqui estou supondo que o foguete está inclinado no ângulo θ, a trajetória tem um ângulo θ, em relação à horizontal. Integral de 0 a t, menos a integral do arrasto sobre a massa do foguete, que varia com o tempo, o arrasto também varia com a altura. Então, o arrasto é um meio de ρ, cd, velocidade ao quadrado, então varia muito esse arrasto, tá certo? Ainda mais de escoamento subsônico para supersônico e transônico. Bom, então o ΔV real é o ΔV ideal menos o ΔV gravitacional, menos o ΔV do arrasto. Então, existe uma perda de velocidade por arrasto, uma perda de velocidade pela gravidade, tá certo? Então, se você projetar um foguete que tenha um ΔV ideal, ou seja, que não tenha perda gravitacional nem arrasto, né, você vai usar o ΔV efetivo, vai ser o ΔV ideal. Tá? Aqui eu fiz um gráfico da variação de velocidade, tá? Você tem a razão M0 sobre MF. Aqui eu marquei 9.300 metros por segundo para indicar o seguinte, que nessa linha roxa, com um X aqui, tá? Só propelente com essa linha roxa com velocidade de exaustão de 4.000 metros por segundo, que permitem você ter uma razão de massas, assim, aqui é 9.300 metros por segundo, aqui, desculpe. É a horizontal que definiu, né? Então, vai me dar uma razão de massas que em torno de, aqui é 10,5, né? Massa inicial sobre massa final, né? Então, você vê que, como se diz, a massa final é bem pequena comparada a 10% da massa inicial. Tá? E que se você tiver uma velocidade menor que, por exemplo, 3.000 metros por segundo, você não vai conseguir atingir esse ΔV de 9.300 metros por segundo. Por isso que você vai precisar de estágios no teu sistema para você alcançar essa variação de velocidade mínima para colocar um satélite em órbita. 9.300 metros, mais ou menos. Tem órbita baixa. Tá? Órbita baixa. Tá? Bom, em geral, para missões, para colocar em órbita, para colocar na Lua, colocar em Marte, colocar em Saturno, você especifica a variação, o incremento de velocidade da tua missão, ΔV. A equação de Tsiolkovsky define quanto propelente é necessário para se obter uma variação de velocidade de um corpo, enquanto a sua massa varia. O ΔV necessário para colocar um corpo em LEO, em órbita baixa, é 7.800 metros por segundo. Todavia, você tem que superar também os efeitos da gravidade, do arrasto e a correção da trajetória. Você acrescenta mais 1.400 metros por segundo. Tá? Então, você soma. Você vai ter 8.800, 9.200. Né? A rotação da Terra, se você tiver um lançamento na linha do Equador, como Alcântara ou na Guiana Francesa, né, próximos, você vai ter um ΔV favorável aí de 350 a 400 metros por segundo. Tá? No caso de missões interplanetárias, o ΔV, ou satélites, né, para a Lua, o ΔV varia com a distância e indica quanto propelente é preciso para se chegar ao destino. Então, de órbita baixa para órbita geoestacionária, usando a transferência de Roma, que é uma transferência impulsiva no apogeu do foguete, né, do satélite, você precisa de um ΔV de 4.000 metros por segundo.
Para ir da Terra até a Lua e voltar para a Terra, um ΔV de 13 mil metros por segundo, Terra-Marte, Terra, 23 mil metros por segundo. Tá? Aqui um exemplo de variação de velocidade de lançadores de foguete. Eu vou ter que correr, né? O tempo está correndo. Então, vocês veem aqui, Optaléu, para diferentes lançadores, o ΔV total varia aqui, 9.200, 9.300. Tá? Potência de um foguete lançador. Aqui o Ariane 5. Vocês vejam que a potência é 1 meio m.c ao quadrado. Né? M ponto do Ariane, o impulso do Ariane, 15 vezes 10, 15 milhões de newton, tá certo? Um impulso específico da ordem de 290 segundos e dá uma potência de 21,3 gigawatts. Compare isso com o Itaipu, que tem 14 gigawatts. Então, a potência do primeiro estágio do Ariane 5, que é o foguete europeu, é muito maior que a de Itaipu, né? Imagina você ter que amarrar Itaipu num foguete, né? 2 Itaipus nesse caso. Existem faixas de operação para propulsores, para propulsão química. Não existe uma competição, cada tipo de propulsão ocupa uma faixa específica, né? Então, esse gráfico aqui relaciona a aceleração, velocidade efetiva e eficiência do sistema de fornecimento de energia, né? Densidade, quilograma por quilowatt. Aqui um exemplo de alguns parâmetros de desempenho. Eu vou passar rápido aqui, que o tempo está correndo. Parâmetros de propulsores elétricos, está vendo? Eletrotérmico de 2 a 100 milinewtons de impulso específico de 50 a 185, e por aí vai, né? Os propulsores elétricos. E propulsores aspirados, que são usados, propulsores químicos na atmosfera, né? Como não leva oxidante, o propulsor químico dentro da atmosfera, se usar o oxigênio do ar, você pode ter impulso específico de 9.000 segundos para motores de detonação pulsada. Tá certo? Aqui é um gráfico em função do número de Mach, para vários tipos, turbojets, ramjets, scramjets, ok? E depende, em vermelho é o hidrogênio, né? Então, se você usar um motor de detonação pulsado de hidrogênio, você consegue atingir impulso específico de até 9.000 segundos. Aqui tem uma lista de monopropelentes, os mais usados são a hidrazina e o peróxido de hidrogênio, mas o nitrometano ele é usado até em carros, né, de corrida, tá certo? O óxido nitroso também é outro monopropelente. Vocês vejam a temperatura da chama, a nitroglicerina, claro que vai explodir todinha, né? 3.000 graus Celsius, aí me daria um impulso específico, mas aí tem que ver a massa específica, né? É interessante isso, né? Não sei por que o impulso específico é tão baixo da nitroglicerina, eu acho que devia ser mais alto. Eu acho que tem algum erro aqui. Isso foi tirado desse livro aqui, Handbook of Astronautical Engineering, do Kelly. É um livro clássico, né? Depois vamos conferir isso aqui. Tá. Aqui, desempenho de propulsores a hidrazina, impulsos de 0,05 a 500 newton, razões de pressão no tanque de 6:1 entre o início e o fim da operação do satélite, os pulsos, que geralmente se utilizam pulsos, né, de 7 milissegundos, até 7, de alguns dezenas de milissegundos, até no mínimo 7 milissegundos, mas você também pode ter operação contínua, impulso específico de 240 segundos para uma tubeira de 50:1, usando operação em vácuo, regime contínuo de disparo. Impulsos específicos reais são cerca de 93% dos teóricos, tá certo? Eu vou passar aqui pelas características da hidrazina, só quero lembrar que a hidrazina tem 2 reações para a decomposição dela. Primeiro você forma amônia e nitrogênio, depois a amônia se decompõe em uma reação endotérmica, né? Então você tem que controlar bem essa segunda reação. Esse controle da segunda reação é feito pela geometria do leito catalítico. Essa aqui é a reação global, quando você tem uma decomposição de amônia de X%, né? Uma fração X de amônia, e dependendo desse X, você vai ter impulso específico variando, né? Quando você projeta, você faz que X seja em torno de 50%, 55%, tá? Você projeta o teu sistema em torno disso. Bom, vou falar das atividades em propulsão do INPE, que é interessante, né? O INPE tem unidades em 13 lugares diferentes, talvez vocês já saibam disso, né? Ao redor do Brasil. Tá certo? A sede em São José dos Campos, eu trabalho em Cachoeira Paulista, tem unidades em Belém, São Luís, Natal, Rio Grande do Sul, Cuiabá, Brasília, o que mais? Alcântara. Aqui temos alguns satélites lançados pelo INPE, satélite de coleta de dados, o Ciberes, o satélite amazônico, foi lançado, acho que esse ano, no início desse ano, né? Então, o INPE já lançou vários satélites próprios e também ajuda, dá apoio à concepção e fabricação de muitos outros satélites e nanosats, CubeSats, que estão sendo feitos por universidades ao redor do Brasil e até talvez no exterior, né? As divisões do INPE que são relacionadas à propulsão são o Laboratório de Combustão e Propulsão e a Coordenação de Engenharia, tá?
vou falar para vocês do laboratório onde eu trabalho, que é o Laboratório de Combustão e Propulsão, que faz parte da coordenação de pesquisa aplicada e desenvolvimento tecnológico. O laboratório foi criado em 68, nós temos um curso de pós-graduação que foi criado em 69, mais ou menos, né? Nós temos dissertações de mestrado de 1969, então vai lá, temos mais de 50 anos de teses de pós-graduação, tá certo? Um dos cursos mais antigos do INPE. No laboratório de combustão e propulsão, nós temos bancos de teste de propulsores. Temos um banco de testes em vácuo, né, que a gente testa propulsores até 200 newton, usando hidrazina, monometilhidrazina, dimetil, tetróxido, etc. Temos um banco de testes em condição atmosférica para teste de propulsores até 2.000 newtons. Temos um novo laboratório de integração de propulsores e de análise de propelentes, tá? E laboratórios de química e de catálise para desenvolver catalisadores para a propulsão espacial. Aqui temos a imagem do nosso banco de testes com simulação de altitude do BTSA, uma vista muito bonita, né? Vocês veem ao fundo lá a Serra da Mantiqueira, tá? Então nós estamos no Vale do Paraíba, de um lado tem a Serra do Mar, do outro lado tem a Serra da Mantiqueira, é um dos pontos mais altos do Brasil que tem aí, né? Tem o Pico dos Marins, chegamos a altitude próximas a 3.000 metros. Aqui outra imagem do banco de testes do BTSA. Aqui a sala de controle do nosso banco de testes para acompanhar. Vários propulsores já foram desenvolvidos e testados. Aqui em cima a câmara de vácuo aberta, sendo montado o propulsor. Embaixo, um colega nosso mexendo aí no sistema de controle, aí, a parte elétrica, né? Aqui uma outra imagem bonita, né? Do banco de teste, que foi desenvolvida com base em equipamentos europeus, da Sociedade Europeia de Propulsão, SAP. Aqui algumas imagens de propulsores testados nos nossos bancos de testes. Aqui um propulsor montado lá vocês veem aqui que tem os termopares, vocês têm sensores de pressão, aqui você tem células de carga que medem o empuxo, tá? Aqui a outra câmara de vácuo para teste de propulsores até 20 newtons, uma imagem muito bonita, né? Montado no suporte, isso aqui se chama balança de empuxo, é um negócio muito delicado, né? Então o propulsor está montado aí na balança de empuxo para a gente medir, naturalmente, todos os parâmetros do propulsor. Você mede a pressão, a temperatura, o empuxo, a vazão de propelente. Aqui outra imagem. Aqui um propulsor de cobre que foi testado para a gente medir fluxo de calor, né, nas paredes. Aqui testes no propulsor, no banco de testes em condições ambientes. Aqui um propulsor bipropelente de dimetilhidrazina e tetróxido. E à direita um propulsor híbrido usando parafina e tetróxido. Aqui é a nossa plataforma multimissão do INPE, né, que é um suporte comum para diferentes cargas úteis, científicas e de sensoriamento remoto, tá certo? O satélite Amazônia é baseado nessa plataforma multimissão, com órbita polar, heliosíncrona, tá? Você tem um mapeamento global a cada 2 dias, junto com o satélite Sibers. Aqui são as bandas espectrais lá, que são observáveis pelas câmeras. Nós testamos, a satélite Amazônia tem um sistema propulsivo com 6 propulsores. Então, lá no nosso banco de teste, nós montamos aqui é o tanque de propelente de hidrazina, né? E os 4 propulsores de 5 newtons, tem 2 reservas de 5 newtons. O propulsor foi fabricado pela empresa Fibraforte, que fica em São José dos Campos. Fernando, desculpa interromper, mas como você já comentou, a gente está avançando bastante no tempo. Se der para a gente ir se encaminhando para as perguntas, por favor. O laboratório de catalisadores. Fechar. Os catalisadores. Temos muitas pesquisas em catálise para propulsão. Aqui temos um propulsor de 2 newtons, um propulsor de 2 newtons sendo testado, né? O nosso laboratório de catálise de propelentes Green. Testes de propulsor para teste nós desenvolvemos propulsor de peróxido de hidrogênio, catalisadores para decomposição de peróxido. Aqui temos a nossa bancada portátil de teste de catalisadores, né? É uma ideia nossa, né? Que a gente desenvolveu essa bancada. Resultados: tivemos pesquisas em propulsão híbrida, pesquisas em injetores para atomização. Temos um laboratório de atomização sprays, está com várias bancadas. Aqui tem um sistema óptico Schlieren Z-Doppler para diagnóstico, aqui uma fotografia desse sistema óptico, tá? Aqui vocês veem imagens dos sprays formados em injetores centrífugos que são usados em propulsão, tá certo? Com diferentes comprimentos de onda, iluminados por LEDs monocromáticos, tá certo? Aqui imagens no sistema óptico Schlieren com filtro para determinação dos perfis das gotas, as velocidades, tamanhos. Outras imagens, tá certo?
passar depressa aqui. Aqui, resultado de velocidade, nós podemos medir um monte de parâmetros desses injetores, que são os pontos, são os dispositivos críticos de um propulsor químico, tá? Temos essa parte de propulsão elétrica, o propulsor de plasma pulsado, que foi desenvolvido ao longo dos anos, está sendo desenvolvido de um propulsor de plasma pulsado de 2 estágios, tá certo? E temos imagens aí da descarga sendo aplicada nesse propulsor de plasma. Aqui fotos desse propulsor desenvolvido. Aqui temos uma câmara de vácuo no nosso laboratório, com a balança de impulso para medida aí de micronewton, de milinewtons de impulso, uma coisa muito precisa, muito delicada, já está sendo patenteada, tá certo? Aqui temos outra câmara de vácuo para teste de motores iônicos. Vocês vejam aí um propulsor iônico montado para teste, esse é o Pion 5, que foi desenvolvido pelo nosso colega Gilberto Sandonato, tá? E aqui temos o novo laboratório de propulsão elétrica, que está sendo construído, está em fase de construção, tá? E temos planos ambiciosos de fazer outros projetos, de fazer um novo banco de teste para teste de propulsores que irão participar de missões geoestacionárias, a Lua, a Marte e outros corpos celestes. Então é isso aí, gente. Desculpe a correria no final, eu não calculei bem o tempo, mas grato pela atenção de vocês e estou aqui aberto a perguntas. Nossa, muito obrigado, doutor Fernando. Tem material aí para pelo menos umas 10 horas de apresentação, tá? E é interessantíssimo, muito legal mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer o banco de teste na campanha de teste de alguns propulsores que a gente utilizou na Amazônia. É bastante interessante, bastante legal o tipo de teste que foi tocado lá pelo Aguinaldo e a equipe dele. Muito legal o que vocês têm aí de estrutura em Cachoeira Paulista e o que tende a ter ainda, né? Com esse prédio novo aí de propulsão elétrica, tem muitos campos muito promissores por aí. Você me permitiu uma pequena contribuição na sua apresentação aí? A data de lançamento do Amazônia 1 foi 28 de fevereiro, que a gente lançou lá da Índia, tá? Acho que no slide lá estava marcado como março, foi 28 de fevereiro. A gente tem uma série de perguntas aqui, vou ver se a gente consegue passar pela maioria delas, pelo menos, tá? A gente começa... Bom, tem várias parabenizações, eu vou pedir licença para pular a parte das parabenizações e partir para as perguntas, tá? Tem o Ítalo aqui perguntando... Atualmente, quais são os principais fatores que limitam o uso de propulsores em satélites do tipo CubeSat? É a miniaturização dos componentes ou já superamos isso? Poderia comentar? Não, acho que você tem que... Na parte de propulsão elétrica, você tem a questão da disponibilidade de potência, né? Você tem que ter uma potência disponível, né? Então, se o teu CubeSat for muito pequenininho, ele não vai ter uma potência grande. Aí você vai ter que fazer um propulsor bem pequenininho, de baixa potência, né? Agora, em termos de fabricação, isso não é um problema. A miniaturização, isso não é grande problema, não. Isso não é um fator... Eu penso que isso deve estar mais relacionado a custo, né? O pessoal que lança CubeSat geralmente quer lançar uma versão barata, né? Fazer uma versão barata. Vai custar caro um propulsorzinho, né? Pois é. Veja bem, não é o custo do propulsor em si, é o desenvolvimento todo do processo que tem um custo. Aí os fabricantes põem esse custo de desenvolvimento dentro, né? Como a demanda é muito pequena, então sai caro mesmo. Mas é caro entre aspas, né? Porque você gastar 100 mil, 150 mil num propulsorzinho, isso para a área espacial não é grande coisa, né? Claro que para um estudante, para uma equipe de universidade, isso é muita coisa. Mas depende da pesquisa, né? A gente vê hoje muito CubeSat sendo feito por universidades como meio de introduzir os universitários ao ambiente espacial, né? Montar a partir de kits prontos. E nesse tipo de caso, não é o caso que alguém vai colocar 100 mil dólares num satélite, né? É outro tipo de patamar que a gente vê. Bom, tem a pergunta aqui do Danilo. Atualmente, qual tipo de propulsor de satélites produz o maior valor de impulso específico? Certamente são os propulsores iônicos, né? O impulso específico dos iônicos são bem grandes. Mas é aquilo que eu falei, o impulso, a faixa de operação dos propulsores elétricos é uma faixa de elevados impulsos específicos, ou seja, velocidades de ejeção muito altas. Porém, o impulso, né? O consumo de massa em ponto é muito pequenininho, então são impulsos pequenos, né? Variam de micronewton a milinewton.
Tá certo? Já os químicos você A tem... próxima pergunta aqui, por que o imposto é tão baixo do propulsor elétrico? É justamente para você ionizar uma quantidade muito grande de propelente, ou para você esquentar, vamos dizer assim, você tem que ter uma energia grande disponível no teu sistema. Aí a massa do seu sistema de fornecimento de energia é muito grande, né? Então aí você acaba afetando o desempenho total do teu propulsor, do teu satélite, né? Ah, legal. Certo? Bom, a gente está acabando o tempo aqui e tem esse assunto muito interessante aí de propulsão elétrica. Se você puder falar um pouco aí do que vocês estão pretendendo desenvolver nesse laboratório novo de propulsão elétrica, acredito que vai ser um bom fechamento para o assunto por hoje, por favor. Assim, a ideia, quem está coordenando isso de perto é o Rodrigo Intini, né? É continuar o desenvolvimento dos propulsores de plasma. A ideia é desenvolver propulsores de plasma para os CubeSats, para satélites pequenos, né, até 100 quilos, tá certo? E dar continuidade ao desenvolvimento dos propulsores iônicos. Há pesquisa também de eletrospray, de outros propelentes, de outros sistemas propulsivos novas ideias, né? Que pintam aí. Isso tudo faz parte de pesquisa, né? Agora, para aplicação, acho que no momento a gente está no foco do propulsor de plasma pulsado, né? E mais adiante dos propulsores iônicos. Que legal. E vocês têm uma perspectiva do horizonte de tempo para o desenvolvimento das pesquisas? Olha, a gente vive num país absolutamente Depende do incerto. financiamento, né? Depende do financiamento e de pessoal. Infelizmente, há muitos e muitos anos nós não contratamos pessoas, né? E a idade média do INPE é, sei lá, imagino que seja 60 anos. Né? Então, tem um grande percentual de funcionários em vias de aposentadoria. E isso depende de política governamental. Se o governo decidir que ciência é importante, vai investir, senão o INPE vai fechar. Estamos todos com esse tipo de preocupação agora mesmo. Vamos torcer para pelo menos esses projetos de pequeno satélite que a gente tem na perspectiva mais a curto prazo agora, que a gente consiga desenvolvê-los. Bom, doutor Fernando, muito obrigado. Excelente palestra sua. Gostaríamos todos de conhecer mais, de estudar mais sobre esse assunto. Tenho certeza que despertou muitos interesses aqui em poder estudar mais esse assunto. A gente agradece muito sua participação. Eu que agradeço. Um abraço a todos e estou aí, o meu e-mail está aí. Se quem quiser conversar, a gente está à disposição. Ok, obrigado. Até mais.